Pessoal, então vamos começar o nosso último assunto de geometria espacial, que é o tigre morto. E para a gente entender, né, a esfera ou o tigre morto, a gente precisa definir o que é. Então, a esfera nada mais é do que você pegar um semicírculo de raio R e rotacionar ele em torno do seu diâmetro. Então, quando eu fizer isso aqui, rotacionar um semicírculo em torno do seu diâmetro, eu vou obter aqui, ó, a esfera. E essa esfera ela vai apresentar alguns elementos. Então, essa reta aqui imaginária que passa pelo centro, a gente dá o nome de eixo. A intersecção com o eixo e a extremidade da esfera aqui, ó, esses pontinhos, a gente dá o nome de polo. Então isso aqui é um polo. Isso aqui é um polo. Outra coisa que a gente tem aqui é o raio, né? Que é a distância do centro a qualquer extremidade da esfera. A gente dá o nome de raio. E aí a gente tem o que a gente chama de equador. E o que é o equador? O equador nada mais é que a circunferência, tá, perpendicular ao eixo que passa pelo centro da esfera. É a ideia do equador do globo terrestre, tá? Então, o equador é uma linha imaginária, certo? Que contorna todo o globo terrestre e passa pelo centro do globo, tá? Então, é a circunferência, veja, não é o círculo. Então, é essa linha aqui, ó, que é o equador. Tá? O equador também é um paralelo. O que é um paralelo? É qualquer circunferência que seja perpendicular ao eixo. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, essa circunferência, ela é perpendicular ao eixo, certo? Mas ela não passa pelo centro. Então, o que essa circunferência é? É um paralelo. E o equador é o maior paralelo que a gente pode obter. Então, o equador ele é um paralelo. Que tipo de paralelo? O maior que nós podemos obter numa esfera. Então, isso aqui é um paralelo. Outra coisa que a gente tem é também o meridiano. Nada mais é que uma circunferência agora que contém o eixo da esfera, passando pelo centro, tá? Então, todo o eixo agora, ele está nessa circunferência. Então, a mesma ideia também do globo terrestre, tá? Então, esse aqui é o meridiano. Outra coisa que a gente tem é o que a gente chama de distância polar. E o que é distância polar? É qualquer distância do polo, tá, a um ponto de um paralelo, certo? Então, neste caso aqui, ó, quando a gente fixa um paralelo, né, vamos supor aqui, ó, esse paralelo aqui que eu desenhei em azul, nós vamos ter duas distâncias polares, uma distância polar maior e uma distância polar menor. Então, esse segmento em verde aqui, ó, é a nossa distância polar, certo? Então, a gente tem a distância polar menor e a distância polar maior. O que é a distância polar? A distância do polo até o ponto do paralelo, tá? Que, obviamente, como o paralelo é uma circunferência, então ele vai estar... esse ponto que a gente está se referindo é um ponto que está na esfera, ok? Então, sabemos também que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? E o que a gente precisa saber da esfera? Basicamente, área.
Então, a área da esfera, quando eu falo de área, eu falo de área total. Então, a área da esfera vai ser calculada fazendo 4π vezes r ao quadrado. E nós temos também o volume da esfera, que vai ser calculado fazendo V igual a 4/3 de πr ao cubo. Tá? Cuidado para não confundir aqui o r quadrado e o r cubo. Na área total, r ao quadrado e no volume é r ao cubo. Nós também temos uma relação métrica para a esfera. Essa relação métrica é a seguinte, ó. Imagine que eu tenho um plano que corte essa esfera em um lugar qualquer, tá? Então vamos supor aqui, ó, que ela corta a esfera aqui. Então isso aqui tem uma área, porque isso aqui é um círculo, tá? Tem o paralelo, mas esse paralelo determina um círculo, uma secção. E a gente consegue relacionar o raio dessa secção, a distância do corte e o raio da esfera, da seguinte forma. Então, considerando que aqui é o centro da esfera O. Certo? Aqui nós temos o centro dessa secção e a gente tem a distância desta secção até o centro da esfera. Ok? Além disso, a gente tem o raio dessa secção, que eu vou denotar por Rzinho. E temos também o raio da esfera, que eu vou denotar por R. Então, note que aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. E aí a gente pode relacionar esses três elementos. Quais elementos? A distância do centro até o corte que foi feito nessa esfera, o raio da esfera e o raio da secção que foi determinada por esse corte. Que relação que a gente tem aqui, ó? É uma relação pitagórica. Então, essa relação diz o seguinte, ó, que Rzão ao quadrado é igual Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Isso aqui é uma relação pitagórica. Bom, se eu quiser a área dessa secção aqui, ó, se eventualmente o exercício pedir a área dessa secção, a gente vai calcular a área de um círculo, que é dado por π Rzinho quadrado. Você vai pegar o Rzinho da secção. Tá? Aí, às vezes, o exercício fala de círculo máximo, né? O que é esse círculo máximo, né? É um corte feito, a secção obtida pelo corte feito no centro, pelo centro, passando pelo centro. Então aqui, ó, esse aqui é o círculo máximo. Esse círculo máximo, que é uma secção também, só que ela é a maior secção que a gente pode obter, ele vai ter uma área que é agora π Rzão ao quadrado, porque o raio dessa secção aqui, desse círculo máximo, é justamente o raio da esfera, né? Já que está passando pelo centro. Ó. Esse raio que está em preto aqui é o mesmo raio que está aqui, ó. Beleza? Muito bem. Essa circunferência também, que é determinada por esse corte, que a gente pode chamar de circunferência máxima, também tem um comprimento. E o comprimento, né, determinado por esse círculo, igual a 2πr. Podemos colocar assim, ó, que isso aqui é o comprimento da circunferência máxima, entre aspas. Comprimento da circunferência máxima. Duas coisas mais que nós precisamos saber é o que nós chamamos de fuso esférico e cunha esférica. Então, vamos imaginar essa região aqui, ó, que está pintada aqui nessa figura, nessa primeira figura. Eu vou ilustrar aqui por uma questão didática, tá? Então, imagine que você tem aí uma melancia e você vai fazer um corte de um pedaço da melancia, certo?
Então, quando você vai fazer esse corte, você vai direcionar a tua faca de tal forma que ela vá para o eixo, em direção ao eixo, né? Corte no máximo até o eixo, aí você vai, desse corte que você fez, vai ter um ângulo, e aí você vai fazer um outro corte também, e a ponta da faca vai chegar ao máximo, né, até o eixo. Claro, né, tem imperfeições, a gente está considerando que seja um corte perfeito. Essa abertura que você faz do primeiro corte com o segundo, ele vai determinar um ângulo que a gente chama de ângulo equatorial, esse alfa aqui, ó. E o que vai ser o fuso esférico? O fuso esférico vai ser essa região que está pintada aqui. Então é mais ou menos assim, ó, você tira esse pedaço da melancia, esse pedaço da melancia vai ter uma parte de casca dessa melancia. Essa região que tem somente a casca é o fuso esférico. E o que é cunha esférica? É o pedaço todo, certo? Desta forma, o fuso esférico aqui, ó, essa região que está pintada, vai ter uma área que a gente precisa achar. E a cunha esférica, ela vai ter um volume e também uma área. Se você pensar na questão da área, note que o fuso esférico é só a casca, a área da casca do pedaço. A cunha esférica vai ter a área do fuso mais a área de dois semicírculos que passam pelo centro da esfera. Então isso significa que esse semicírculo de um lado mais o outro semicírculo do outro vai formar um círculo, mas eu vou discutir isso lá para frente. Então vamos nos concentrar primeiramente a calcular a área desse fuso esférico. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma regrinha de 3. E quais são as grandezas que a gente vai analisar aqui? A primeira delas vai ser ângulo, porque se você perceber ali, ó, quanto maior o ângulo que eu fizer o meu corte, maior a área que eu vou ter. Então, ângulo e área. Então, imagine que o meu ângulo equatorial seja de 360 graus. Qual que vai ser a área toda? Bom, imagine que você faça um corte de 359 graus. Não vai ser quase a melancia toda? Então, se você pegar um ângulo de 360 graus, a área correspondente vai ser justamente a área da esfera. 4πr². Só que você não quer um ângulo de 360 graus, você não quer determinar a área para um ângulo de 360 graus, e sim de um ângulo alfa que você cortar. E quando você fizer esse ângulo alfa, você vai determinar a área do fuso. Eu vou denotar aqui por AF. Certo? Então, 360 aqui, ó, a gente consegue simplificar por 4. Aqui fica 90. E eu posso fazer aqui a multiplicaçãozinha cruzada. Então, eu vou ter aqui, ó, 90 AF é igual a πr² alfa. Logo, a minha área do fuso vai ser igual a πr² alfa sobre 90. Tá aí, claro que para essa fórmula que a gente está deduzindo, o nosso alfa aqui tem que ser usado em graus, né? Porque o ângulo que a gente está usando aqui está em graus. Se eu quisesse achar uma fórmula para calcular com alfa em radianos, em vez de colocar aqui 360, eu poderia colocar aqui 2π, porque 2π a gente sabe que corresponde a 360 graus, e fazer a mesma regrinha, né? Fazer a multiplicação cruzada. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você tem 2π e 4πr². Então, o 2π você poderia simplificar com 4π. E aqui iria sobrar 2. Então, se a gente fizesse aqui a multiplicação cruzada, a gente iria ter o seguinte, ó, área do fuso 2r² alfa. E quando que a gente usaria essa fórmula, né? Quando o alfa estiver em radianos. Mas não precisa saber disso, tá? Você sabendo essa aqui primeiro já está ótimo, tá? Então aqui, radianos, para um ângulo em radianos,
E aqui para um ângulo em graus. No caso da cunha esférica, a gente tem área e volume. Inicialmente eu vou pensar aqui no volume, tá? Então vamos analisar o volume dessa cunha. Então a gente vai trabalhar agora com uma regra de 3, mas agora analisando ângulo e volume. Então a mesma ideia. Se eu tiver um ângulo central de 360 graus, qual vai ser o volume correspondente dessa cunha? Vai ser 4/3 de πr ao cubo, que é justamente o volume da esfera toda. Mas eu quero saber um volume de cunha com relação ao ângulo alfa. Então aqui o que a gente vai ter? Ó, VC, volume da cunha. E a gente vai fazer a multiplicaçãozinha cruzada aí, tá? Então vamos simplificar aqui antes para facilitar. O 360 dá para simplificar por 4, certo? Então aqui eu vou ter 90 e aqui vai ser 1. Então vamos ver o que eu vou ter aqui, ó. Vou ter o seguinte, ó. 90 VC igual πr cubo alfa sobre 3. O 90 está multiplicando, passa dividindo πr cubo alfa e multiplicando 3. Então o VC aqui, ó, vai ser igual a πr cubo alfa sobre 270. Esse aqui é o volume da cunha. Para um alfa e graus. Podemos fazer o mesmo raciocínio para achar, né, uma fórmula do volume da cunha para radiano. Vou deixar para exercício para vocês. Basta simplesmente aqui você colocar no lugar de 360 2π e fazer a mesma regrinha de 3. Tá? E a área dessa cunha? O que vai ser a área da cunha? Você concorda comigo que vai ser a área do fuso mais a área do círculo máximo? Por que a área do círculo máximo? Porque se você notar desse lado aqui, ó, vou pegar um amarelo aqui para se enxergar bem. Desse lado aqui, ó, você tem um semicírculo. Do outro lado da tua fatia, você também tem um semicírculo. A soma desses dois semicírculos, como eles passam ali pelo centro da esfera, a soma desses dois semicírculos vai dar a área do círculo máximo. Então, a área da cunha aqui, ó, nada mais é, se você quiser colocar como uma fórmula, né? Área do fuso, πr quadrado alfa sobre 90, mais a área do círculo máximo, que a gente viu que é πr quadrado. Se você quiser colocar em evidência aqui, né? A área da cunha, quem que você pode colocar em evidência? O πr quadrado. Quem que vai ficar dentro do parênteses? Alfa sobre 90 mais 1. Então essa aqui é a área da cunha. Então a última parte que nós temos é a semisfera. Bom, o que é uma semisfera? Nada mais é que você pegar uma esfera e cortar no meio. Então ela vai ter raio. Então o raio dela vem do centro até a sua extremidade aqui, né? Então nós temos Rzão. E bom, vamos pensar, né? Se o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, o volume de uma semisfera vai ser 4/3 de πr ao cubo divididos por 2. Então isso aqui vai ser igual a 4/6 de πr ao cubo. E simplificando, você vai ter que o volume da semisfera vai ser igual a 2/3 de πr ao cubo. Tá aí o volume da semisfera. Metade do volume da esfera.
E aí, você vai usar a mesma ideia com a área. Então, você vai pensar assim, se a área da esfera é 4πr ao quadrado, a área da semisfera vai ser metade, que é 2πr ao quadrado? Cuidado, porque quando você faz o corte na esfera, vai aparecer um outro elemento aqui, ó, que é essa área de secção. Então, o que vai ser a área total da semisfera? Vai ser metade da área da esfera toda, mais a área desse círculo máximo aqui, ó. Então, cuidado, tá? Então, área total da semisfera vai ser igual a área da esfera divididos por 2, mais a área da secção, ou do círculo máximo, se você preferir. Então, a área total aqui da semisfera, a área da esfera 4πr quadrado, isso aqui divididos por 2, mais a área do círculo máximo, que é πr ao quadrado. Então, vou ter aqui, ó, que a área total da semisfera vai ser igual a 2πr quadrado mais πr quadrado. Portanto, a área total da semisfera é 3πr quadrado. 2πr ao quadrado com mais 1πr ao quadrado, 3πr ao quadrado. Então, volume da semisfera e área da semisfera.